Fala aí, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Matheus Teixeira e você está na Forja do Estudante Aprovado. Dê uma olhadinha aqui nos links da descrição. Você pode encontrar lá o Diário dos Tércios e passar a receber meus e-mails diariamente. Isso vai fazer uma diferença bem grande na sua trajetória rumo à aprovação. Beleza? Hoje eu quero falar com vocês sobre o medo da reprovação. Eu não sei se você passa por isso, mas eu conheço bastante gente que tem uma sensação ruim de incerteza. Parece que, por mais que assista aulas, por mais que faça questões, por mais que esteja tentando, né? Tentando, batalhando, gastando tempo, parece que a aprovação é algo muito longe. Parece que a aprovação é algo basicamente impossível. Parece que a aprovação nunca vai chegar. Essa incerteza e esse medo, eles são só algo mental, algo que fica ali meio que povoando a sua mente, te assustando quando você está começando. Mas depois que você já passou pela reprovação mesmo, assim, uma ou duas vezes, isso fica ainda pior, né? Porque você começa a lembrar das coisas que as pessoas falaram para você, daquelas piadinhas, né? Do teu pai, da tua mãe, do teu tio, da tua avó, aquelas pessoas que ficaram duvidando de você muitas vezes, e aquilo vai pesando na tua consciência, aquilo vai fazendo com que você vá ficando cada vez mais travado. Menos motivação para estudar, e quanto menos motivação para estudar você tem, menos você progride nos estudos, e quanto menos você progride nos estudos, mais a insegurança cresce, vira um ciclo infernal, né? Mas por que esse ciclo acontece? Por que esse tipo de coisa acontece? A primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é que você tem medo da reprovação porque você não domina a técnica de estudos, o processo dos estudos. Quando eu falo de técnica, eu não estou falando aqui de um método, né? O método Pomodoro, o método Cornell, o método isso, o método aquilo, eu não estou falando disso. Quando eu estou falando aqui de técnica, eu estou falando do jeito certo de estudar e aprender o que você estuda, para que você não fique desperdiçando o trabalho. Muitas vezes você vai perceber que você desperdiça trabalho, você joga fora o seu tempo. Por exemplo, você vai lá, abre um livro, começa a ler, e depois de 3 páginas você percebe que não está prestando atenção no livro, está pensando em outra coisa. Você jogou o seu tempo fora. Você começa a assistir uma aula, 30 minutos depois você percebe que você não captou nada daquela aula. Você jogou o seu tempo fora. E assim vai. Então a primeira coisa é essa, você não sabe como usar a sua mente do jeito certo para os estudos. E a segunda coisa é, você não sabe como usar a sua mente do jeito certo. Você não domina a sua mente. O rei Salomão fala pra gente no livro dos Provérbios que um homem que não domina a si mesmo é como uma cidade desmantelada, sem muralhas. Pense numa cidade antiga sem muralhas. Era uma cidade na qual qualquer inimigo podia entrar a qualquer hora e fazer o que quiser. Porque a muralha, ela garantia segurança. A muralha, ela impedia que qualquer um pudesse entrar. Só podia entrar por um portão em específico. Eu tô falando tudo isso aqui para mostrar que a base desse medo da reprovação é o quê? É você não saber em que território você tá pisando. Esse é o grande problema. Todo ser na criação, não é nem todo ser humano, todo ser na criação enfrenta medo. O medo, ele é uma reação natural diante do desconhecido. Preste muita atenção nisso. O medo é uma reação natural diante do desconhecido. Tem um livro do Dr. Jordan Peterson chamado Maps of Meaning, seria os mapas do significado, os mapas do sentido, em que ele fala de uma pesquisa muito interessante que identificou como o medo aparece nos ratos. E ele mostrou assim que o medo nos ratos, ele aparece a partir do desconhecido. Você pega um rato, coloca ele numa gaiola nova, ele fica paralisado por horas, encolhido num canto. E depois ele sai daquele canto e se arrisca, se tremendo todo ainda, se arrisca a ir mais um pouquinho longe. E quando ele vê que não foi atacado por ninguém, ele vai arriscando aos poucos até que ele já conheceu a gaiola toda. E quando ele já conheceu a gaiola toda e ele vê que não tem nenhum risco à vida dele, ele para de ter medo e passa a agir de forma confiante. O que vale para os ratinhos também vale para qualquer outro ser, principalmente ser que seja mamífero, né, como nós. A reação do medo é diante desse desconhecido. É diante dessa ignorância que a gente tem se há ou não algum risco para a gente ali. Então, mesmo vale, por exemplo, quando a gente aplica isso para o estudo para o concurso. Você está aí estudando, mas você não sabe se o seu tempo vai ser jogado fora. Você não sabe se tudo isso vai ser inútil. Você não sabe
Se todas aquelas pessoas que disseram pra você que você estava jogando seu tempo fora, sua juventude fora, talvez não estavam certas. Então essa incerteza vai permeando você e os dias vão passando e você não vai vendo resultados que provem que você está progredindo. Então você dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, entra semana, sai semana, e você não vê resultado concreto, porque não dá, o concurso é uma vez por ano, né? E você não tem como ver outro resultado que não seja a aprovação. Mas olha o paradoxo. Para você continuar motivado e confiante, você precisa estar vendo resultados concretos. E você só consegue chegar a ser aprovado se você todos os dias continuar estudando motivado e confiante. Então como é que a gente resolve esse paradoxo? Como é que a gente sai disso, né? Qual que é o grande problema? Bom, a gente quebra esse paradoxo no meio percebendo uma comparação muito importante. O medo é como um vazio. O medo é como a escuridão. Quando alguma coisa está escura, adianta você lutar contra a escuridão? Não adianta. O que adianta é você quebrar a escuridão. Como? Acendendo uma luz. Quando você acende a luz, você quebra a escuridão. A luz, ela rompe aquele vazio que representa a escuridão. A escuridão é uma ausência de luz. E o medo? O medo é a ausência da coragem. É a ausência da fé. É a ausência daquela confiança que não está só nas coisas que eu já conheço, mas que vai mais pra frente. Que é uma confiança nas coisas que eu espero, que eu vejo. O grande problema é, primeiro, na maior parte das vezes nós não conhecemos pessoas que foram aprovadas em concurso. Então, no nosso círculo social, você olha em volta e você nunca viu ninguém, ou então que foi aprovado num concurso muito, muito fácil. Você está estudando para um concurso militar, está estudando para um concurso policial, um concurso de bombeiro, que é difícil pra caramba. Tem um montão de concorrente, tem pouca vaga. Aí você não consegue se inspirar no teu tio, que é carteiro, por exemplo. Não dá, você vê que é muito diferente a forma de preparação. Você está estudando para medicina. Tá bom, você até pode conhecer gente que já tenha sido aprovada em vestibulares vários, mas não dá pra você se inspirar no teu primo que passou em administração na Estácio. Né? Não tem como. Então muitas vezes nos faltam referências para desenvolver essa coragem. É por isso que eu tô fazendo esse trabalho aqui, para que eu possa servir de referência a você, para que você possa entender como eu fiz para ser aprovado em primeiro lugar no concurso de bombeiro quando eu fiz, como eu fiz para ser aprovado na SpaceX, na iPhone, na IAR, como hoje eu estou estudando para ser aprovado em medicina. Mas não é só isso, é para que você comece a perceber que você não depende da opinião dos outros sempre também. É uma coisa muito importante. Então como a gente age diante do medo? A gente sempre tem duas opções diante do medo, assim como a gente sempre tem duas opções diante do escuro. Ou eu ajo diante daquela escuridão e acendo uma luz, ou eu fico paralisado. A criancinha com medo do escuro, ela paralisa. O que ela faz? Ela se agacha, paralisa, se esconde e começa a gritar: mamãe, papai, alguém me ajuda. A criancinha fica aterrorizada no escuro. Ela não sabe o que fazer. Da mesma forma, diante de um perigo, como é que eu ajo? Eu fico aterrorizado, parado. Um perigo pode ser um perigo real à minha vida, ou pode ser o perigo de gastar meu tempo, de perder minha reputação, esses outros perigos sociais que estão relacionados à ideia da reprovação. O perigo de decepcionar meus pais, que estão investindo em mim, que estão me apoiando, que estão apostando em mim. Como é que eu ajo com coragem? O que é coragem? Coragem é agir com o coração, né? Cor-agir, é agir com o coração. Literalmente, etimologicamente é isso. É você colocar o coração na coisa. Então, o único jeito de você quebrar esse medo da reprovação é você começar a cultivar a coragem. E para você cultivar a coragem, você tem que saber exatamente que tipo de medo está te pegando. Os medos mais comuns, né, que atingem um concurseiro aí, você deve perceber que eles não têm nada a ver com os estudos. Eles atrapalham você de estudar, mas eles não têm em si algo a ver com os estudos. O principal, o medo de jogar tempo fora. Mas de repente eu vou passar 4 anos estudando e no final não vou ser aprovado. Muita gente tem esse medo. O medo de jogar tempo fora. O medo do que os outros vão falar, né? Mas o que vão falar de mim? Se eu reprovar de novo? O que vão pensar de mim? O que meu primo vai pensar de mim? O que minha tia vai pensar de mim? O que meu pai vai pensar de mim? Ou seja, você tá mais preocupado com a opinião dos outros do que em conquistar a aprovação de fato. O medo de nunca conseguir aprender as coisas, principalmente quando você vem de uma base educacional muito ruim, né? Você não teve nem aula de soma e divisão direitinho. Daí você chega e tá vendo lá cálculo de polinômio, né? E você fala assim, caraca, cara,
Eu não sei fazer conta com polinômio. Eu nem sabia que existia número imaginário. Agora eu tenho que fazer conta com número imaginário. Eu nunca ouvi falar desse negócio de trigonometria. Pra mim, trigo era só aquele negócio que fazia farinha. Muitas vezes você se depara com esses assuntos que você nunca viu na vida. Você fala, meu Deus do céu, isso aqui eu não consigo aprender isso. Veja, esses medos, eles não têm nada a ver com os estudos. Eles são medos que têm a ver com outras coisas. É o medo de você nunca estar à altura do desafio. É o medo social. É o medo de perder o controle da sua vida, né? O tempo passando, você perdeu o controle da vida, não sabe mais o que está fazendo. Como é que eu combato esses medos? Qual é a coragem que atua contra esses medos? A primeira coisa fundamental é o seguinte: você começar a parar de olhar com pressa para a aprovação, parar de querer impressionar os outros, porque a pressa na aprovação, ela só tem duas origens. A primeira, querer impressionar os outros. A segunda é você querer resolver a tua vida num piscar de olhos, coisa que não existe. Se você passou 12 anos na escola e não aprendeu as coisas, acredite em mim, não vai ser em 6 meses que você vai conseguir aprender o que você precisa para o concurso. Então é necessária a virtude da paciência, e é necessário principalmente o seguinte: a ênfase na aprendizagem, querer aprender de verdade. Parar com esse negócio de encarar o estudo como se ele... Eu tive que trocar de câmera aqui, porque a outra câmera tá um calor desgraçado hoje, a outra câmera superaqueceu e começou a travar. Mas prosseguindo, parar de encarar o estudo como se ele fosse um bicho de 7 cabeças, como se ele fosse um problema absurdo a ser enfrentado, ou como se ele fosse um peso absurdo que você tem, coitadinho de você, tem que carregar esse peso. Você tá entendendo? Essa postura de vitimismo diante do estudo, essa postura de ficar com esse coitadismo, de ai, eu tenho que estudar, ai, que absurdo. Sim, você tem que estudar, e você tem que se sustentar, e você tem que ajudar em casa, e você tem que ser uma pessoa boa. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo que a gente faz. Não espere que todo mundo fique te aplaudindo porque você está fazendo o mínimo. Para de esperar tapinha nas costas o tempo inteiro. Para de querer surpreender os outros o tempo inteiro. Ficar agindo sempre pelos outros. Isso é o mínimo. Você tem que estudar. É óbvio que sim. Você tem que construir o teu futuro. E queira estudar para aprender. Não queira estudar para dar jeitinho. A gente, ao longo de todo o percurso da escola, a gente é muito viciado em ficar dando jeitinho em tudo. Porque a gente vai lá pra escola e assim, você sabe que você não precisa estudar na escola. Se você ainda tá na escola, você sabe do que eu tô falando. Não precisa estudar, pô. Faltando um dia, você pega teu caderno, vê o que o professor botou no quadro, chega lá na prova e faz. Não há necessidade de esforço intelectual verdadeiro. Agora, no concurso não é assim que funciona. No concurso não é assim que funciona. Ou você faz um esforço intelectual genuíno, verdadeiro, ou nada feito, meu amigo. Nada feito. A escolha é sua. Ou você toma as rédeas, de fato, aí do teu estudo e busca a tua aprovação. Ou então desiste, vai fazer outra coisa. Foca em estudar para aprender de verdade. Estude as coisas querendo aprendê-las. Você vai pegar lá o conteúdo, né, de análise sintática no português. Para de ser reclamão. Para de ficar com aquele negócio o tempo inteiro. Ai, mas que negócio chato, tanta regrinha. Assim, poxa, como é que eu posso aprender isso aqui? Se interessa pelo conteúdo. Busca aprender aquilo de verdade. Treinar até ter aquela confiança de qualquer questão que eu pegue, eu vou acertar. Se você tiver confiança ao fazer as questões, você souber, poxa, eu tô fazendo as questões e tô acertando, você vai ter confiança quanto à sua aprovação. Porque você vai falar assim, caramba, se eu acerto todas as questões que eu faço aqui nas listas, nos simulados, etc, etc, é óbvio que eu também tenho condições de chegar lá na prova e acertar as questões que vão estar lá. Segundo ponto em que é necessário ter coragem, compreender a real natureza do tempo. Parar de achar que é possível congelar o tempo. Você vai falar assim, ah, mas eu tô começando a estudar agora, eu sou muito burro, vai demorar muito para eu ser aprovado. Bom, deixa eu te falar um negócio. O tempo vai passar de um jeito ou de outro. Como é que você vai gastá-lo? Como é que você veio gastando os seus últimos 5 anos? O que você construiu nesses últimos 5 anos? O que você conquistou? O que você pode trazer aqui pra mesa e me dizer, não, Matheus, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Você não fez nada, provavelmente. A grande maioria dos brasileiros não fez nada nos últimos 5 anos. Por quê? Porque a gente não se organiza, a gente não tem ordem. Nós somos um povo sem ordem, um povo desordenado.
Então a gente não coloca objetivos reais, alcançáveis, e fica sempre tomando como lema a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não dá pra ficar vivendo assim. Então para de achar que o tempo é uma coisa já garantida. Você não sabe se você vai acordar amanhã, em primeiro lugar. Segundo, a pressa não vai fazer com que as coisas mudem. Quanto tempo demora para um bebê nascer? 9 meses. Ah tá, mas e se eu botar 9 mulheres juntas, será que eu não consigo fazer o bebê nascer em 1 mês? Não, o bebê vai demorar 9 meses. Pode ter 9, 15, 90 mulheres juntas. O bebê vai nascer em 9 meses do mesmo jeito. As coisas têm o seu tempo para acontecer. Isso é uma coisa que o concurseiro geral esquece. Esquece. E esquece voluntariamente. Porque quer ficar se iludindo. Quer ficar comprando solução mágica que diz que compra o meu curso, em 3 dias você vai ser aprovado no concurso dos seus sonhos e vai poder comprar uma mansão. Para com isso. Aprende a estudar e aprende a real natureza do tempo, que é o seguinte: as coisas podem até demorar, mas o que importa não é o quanto elas vão demorar, é se você está indo na direção certa ou não. Para de se preocupar com a velocidade, se preocupa mais com a direção na qual você está andando. A grande maioria das pessoas não consegue aprovação no concurso porque tá sempre assim, ó. Começa, aí para. Aí dá 3 passos pra frente, 10 pra trás. 3 pra frente, 10 pra trás. 3 pra frente, 10 pra trás. Aí o cara tá indo começou uma semana estudando direitinho, legal, aí pronto, aí já se distrai, aí começa a fazer um monte de outras coisas, aí já começa a fingir que tá estudando, enrola. Quando vê, foi 1 mês embora. O que adianta? Você estudou uma semana, passou 1 mês parado. Então, passe a olhar para o estudo com um olhar muito mais voltado para a constância, para o que você faz dia após dia. Para de olhar para o estudo como se ele fosse um problema que você tem que tirar das suas costas, um ponto que você tem que bater no trabalho, né? Ah, não, eu estudei hoje, tá, o de hoje tá pago. Tá bom, mas o que você aprendeu hoje? Mas vai demorar muito, eu não tô aprendendo as coisas. Isso já resolve o seu problema, né? Eu nunca vou ser capaz de aprender as coisas. Eu tenho certeza. Um bebezinho recém-nascido, ele também deve olhar para os adultos andando, né? E ele deve pensar assim, caraca, eu nunca vou conseguir fazer isso. Mas o tempo muda tudo. A real natureza do tempo é a seguinte: primeiro, o tempo é a substância mesma da nossa vida aqui na Terra. Sua vida é tempo. Aquilo em que você gasta seu tempo é o que você está usando a sua vida. É como você está gastando a tua vida. Então, você tem que escolher muito bem em que você investe o seu tempo. Segunda coisa muitíssimo importante sobre o tempo é que ele está passando agora, e ou você está usando seu tempo em algo útil, verdadeiro, nobre, ou você está usando seu tempo com besteira. Não existe a opção de congelar o tempo. Ah não, eu vou passar 1 ano descansando aqui. Você não vai passar 1 ano descansando, você está botando 1 ano seu em coisas que não vão trazer resultado nenhum, é só isso. Você não está passando 1 ano descansando. Tá entendendo? Terceira coisa sobre o tempo, ele vai passar de um jeito ou de outro, então mesmo que alguma coisa demore, se ela vale a pena, então vá atrás dela. Persista. Continue. O aprendizado pode demorar, mas ele vai valer a pena, ele vai te trazer resultados. Então, persista. Continue. Não entre nessa neura de ficar estudando de um jeito, né, vazio, buscando soluçãozinha mágica. Para com isso. Para com isso. O mais rápido possível você tem que parar com isso. E tem que parar de ser apressado. Cultive essa virtude da paciência. E isso já entra no terceiro ponto que a gente precisa aprender a dominar, que é a nossa própria mente, né? A nossa psique. Grande parte dos problemas que nós enfrentamos, eles estão mais na nossa mente do que no mundo real. Basta você olhar em volta e você ver as coisas pelas quais as pessoas sofrem. Você vê o que está te impedindo, por exemplo, de hoje pegar e estudar muito bem. O que está te consumindo de medo? O que está te consumindo de medo é a ideia de que você pode vir a reprovar e as pessoas podem vir a falar mal de você. Tá entendendo? Mas bem, se você estiver estudando, provavelmente você não vai reprovar. Né? Se você estiver estudando de verdade, provavelmente você não vai reprovar. E se você ficar gastando seu tempo pensando besteira, provavelmente você não vai estar estudando de verdade. Daí sim, você provavelmente vai reprovar, mas é uma profecia autorrealizável, né? Você está realizando essa profecia. Você está dizendo, não, eu acho que eu vou reprovar, eu não sei o que eu vou fazer. E você está com esse drama todo porque você não está estudando, você está parado pensando que você pode reprovar. Então, o domínio das emoções é muito importante. O domínio da sua mente é muito importante.
A aprovação não é composta só de livros, cadernos, aulas, listas de questões. A aprovação é composta também, em grande parte, pelo domínio da sua mente, pelo domínio do seu mundo psíquico. Quem consegue dominar a própria mente se lança na frente da concorrência. Porque você vai ver que a grande maioria das pessoas está desestabilizada. Chega numa sala de aula, que vai ter um concurso, vai ter um vestibular, e olha em volta. O pessoal tá comendo lápis, tá se sacudindo todo na cadeira, parece que tá tendo um troço. O cara não consegue sentar calmo na cadeira, fica sacudindo. Então assim, aquela pessoa ela já perdeu. Perdeu pra quem? Perdeu pra ela mesma. Domina a sua mente, você também vai conseguir dominar a aprovação. Isso é o que eu chamo de a equação fundamental da aprovação, né? Que é o seguinte: domine a técnica de estudos, domine o jeito certo de estudar, domine o processo dos estudos, mas domine a sua mente igual à aprovação. São essas duas coisas juntas que geram, né, lá no final, na soma, geram a aprovação que você quer. E para isso, você assistiu esse vídeo até aqui, não deixe de fazer o meu treinamento de 10 semanas da Forja do Estudante Aprovado, que vai ensinar você a dominar a sua mente, a dominar a técnica dos estudos, o ciclo da aprendizagem, entender, praticar e aprender, e para que daqui a 10 semanas você esteja estudando de forma afiada, você tenha deixado de ser um aluno, tenha se tornado um estudante e possa finalmente estar à altura da aprovação que você almeja. O link está aqui na descrição, faça lá o meu treinamento da Forja do Estudante Aprovado. Forte abraço para você, fica com Deus, até o próximo vídeo.